Olá! Hoje a gente vai desvendar uma perspectiva bem interessante sobre prosperidade, toda baseada em promessas bíblicas. A ideia aqui é entender uma estrutura que divide a prosperidade em três níveis bem distintos. E para começar, vamos direto ao ponto. Qual seria a primeira, a promessa fundamental sobre finanças que aparece na Bíblia? A resposta para essa pergunta é o que sustenta toda essa estrutura que a gente vai explorar agora. E isso já nos joga direto no primeiro nível. Ele é apresentado como uma promessa fundamental, sabe? Quase como uma garantia básica que viria diretamente de Deus. Essa passagem aqui é, com certeza, o pilar do primeiro nível. Mas o pulo do gato para entender de verdade o que ela significa não está só na frase em si, está no contexto surpreendente em que ela foi dita. E olha só que interessante o contexto. A promessa de que todas as coisas serão acrescentadas vem logo depois de um pedido para não se preocupar com o essencial: comida, bebida, roupa. A analogia é muito forte, né? Se a natureza é cuidada com tanto detalhe, por que com as pessoas seria diferente? Então, para ficar bem claro, o ponto crucial aqui é que, nessa visão, a primeira e única garantia financeira que viria direto de Deus não é sobre ter riqueza ou luxo, é sobre ter a certeza de que o básico para viver, isso não vai faltar. Tá, mas aí surge aquela dúvida, né? Se a única promessa garantida é o sustento básico, de onde vem a ideia de prosperar de verdade, de ir além? E é justamente essa pergunta que abre a porta para os outros dois níveis. E aqui está a estrutura completa. A prosperidade, segundo essa ideia, seria construída em três etapas. Primeiro, a garantia do básico. Depois, um nível que está ligado aos sonhos. E, por último, um nível descrito como as surpresas divinas. Agora, vamos para o nível 2, e aqui a coisa muda de figura completamente. A responsabilidade e a origem da prosperidade parecem ir para outro lugar. A passagem-chave desse segundo nível já muda totalmente o foco. A gente sai das necessidades e entra nos desejos do coração. Mas o que isso significa na prática? E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Enquanto o nível 1 é uma garantia que depende só de Deus, o nível 2, segundo essa interpretação, depende dos sonhos de cada um. A prosperidade neste ponto não é mais uma promessa automática, mas algo que acompanha as aspirações e os desejos que a pessoa carrega. Mas não para por aí. Além do básico garantido e dos sonhos que podem ser realizados, a fonte descreve um terceiro nível que é apresentado como algo bem mais misterioso, mais inesperado. E olha que passagem forte que descreve o nível 3. A ideia aqui é que existe um nível de prosperidade tão grande, mas tão grande, que está além da nossa capacidade de imaginar ou sequer desejar. São as tais surpresas divinas. Então, de acordo com essa linha de pensamento, esse nível final não é algo que se alcança simplesmente por sonhar. Seria uma consequência de uma relação contínua de amor com Deus, mesmo depois de já ter o básico e os sonhos atendidos. É um estágio de bênçãos que não foram pedidas nem planejadas. Ok, então vamos juntar todas as peças agora para a gente ter uma visão bem clara de como essa estrutura toda se conecta. Essa tabela aqui resume a jornada toda, olha só. Começa com uma promessa divina para o básico, depois evolui para uma espécie de parceria, onde os sonhos individuais se tornam o motor. E, finalmente, culmina em bênçãos inesperadas que nascem de uma relação de amor. No fim das contas, o que essa análise nos deixa não é exatamente uma fórmula, mas sim uma pergunta, uma reflexão. Pensar na prosperidade como uma jornada com diferentes níveis, será que isso pode mudar a maneira como alguém encara as finanças, os sonhos e a própria espiritualidade? Fica aí o pensamento. Aprendeu? Então comenta e passa adiante.